Paz do Senhor, igreja. Bom estarmos aqui mais uma vez para juntos prestarmos o nosso culto em adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre em nossas vidas. Estava conversando ali com o irmão Givanildo ali na porta que é difícil essa missão, irmãos. A gente que não é profissional, né? É difícil. Como o Alex falou, o nosso pastor André não está aqui, né? A gente aos domingos de manhã está acostumado a ouvir, né, uma pregação, um sermão bem estruturado, bem rebuscado, né? Mas hoje, digamos assim, a comida vai ser mais simples, né? Mas Deus, Ele opera em todos os níveis, né? E eu creio que Ele vai falar conosco aqui nessa manhã. Ele vai falar comigo e contigo. Ele preparou o nosso coração para esse domingo de manhã. Ele preparou essa palavra. Eu creio que esse momento aqui nós vamos meditar e vai ser bastante saudável, construtivo, e que o Senhor tenha misericórdia da vida do irmão Paulo, né, e nos dê graça para que a gente possa conversar aqui acerca da palavra do Senhor. Eu quero convidar os irmãos para abrirem a sua Bíblia juntamente comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 30 ao de número 37. Texto bastante conhecido. Eu falo isso, irmãos, da pregação aqui na ICT, porque os irmãos sabem que faz pouco tempo, né, que a gente está congregando aqui com vocês, e o que nos atraiu, que nos trouxe, né, a decisão de vir para cá foi justamente isso, a palavra do Senhor que tem sido pregado aqui. Deus tem usado o nosso pastor André, a irmã Renata e os demais irmãos que têm feito uso aqui desse microfone, né? E isso é muito bom, a gente participar de uma igreja que aprecia e prioriza a palavra do Senhor realmente como ela é. Lucas capítulo 10, versículo 30 ao 37. Todo mundo achou, né? Uma passagem bastante conhecida. E nos diz assim a palavra do Senhor. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto, né, ou quase morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe de perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. E aí Jesus pergunta: qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus lhe respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai, procede tu de igual modo. Amém. Irmãos, depois aqui, mais no final aqui, nós vamos entender porque nós tomamos como texto base essa leitura nessa manhã.
Antes de a gente entrar propriamente no tema aqui, o irmão Alex, né, ele já falou, hoje comemora-se o dia da Reforma Protestante, né? Eu até fiquei preocupado durante essa semana, falei com o pastor, né? Falei, pastor, o Deus, o Espírito Santo tem me direcionado para outro assunto, né, que não tem nada a ver com a reforma, né? Ele falou, não, Paulo, fala aquilo que Deus colocou no seu coração, né? E é sobre isso que nós vamos falar, mas eu quero também aqui, como o Alex fez, lembrar, hoje dia 31, né, de outubro, né, se comemora o dia da Reforma Protestante, que foi no dia 31 de outubro de 1517. E só para lembrar, né, que Lutero fixou, né, aquelas 95 teses lá na porta daquela igreja no castelo, com algumas críticas, né, no ambiente religioso, e essa reforma, essas críticas trouxeram reformas, mudança não somente no ambiente religioso, né, mudou família, mudou pessoas, mudou estudantes, mudou profissional, mudou o mundo de uma forma geral, né, e que essa reforma, irmãos, seja constante em nossas vidas. Porque no dia, durante essa semana eu vi, inclusive eu também compartilhei, né, um monte de figurinha lá de Lutero, né, um monte de frase de Lutero, um monte de coisas no Facebook, os crentes tudo compartilhando, né, mas antes disso, da gente compartilhar, a gente tem que refletir, né, sobre o protestantismo. Hoje nós protestamos contra o quê? A igreja evangélica brasileira protesta contra o quê? A gente vê a igreja fazendo aliança, a igreja, né, o ecumenismo aí está na moda. Então a gente precisa, irmãos, refletir sobre os valores dessa reforma, né? Que nós sejamos contra esses valores e conceitos que se opõem à palavra de Deus. Que nós possamos levantar a nossa voz, protestar, rejeitar, se indignar, abster-se e denunciar toda a prática anticristã e antibíblica. Eu acho que isso é a reflexão melhor que a gente tem para pensar sobre o dia da reforma, né? Que possamos viver a reforma e a transformação hoje. E para a nossa meditação, Romanos capítulo 12, versículo 2, né? Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas que nós nos transformemos pela reforma da nossa mente. Que a gente não venha se acomodar, mas sim incomodar, né? Que nós de fato sejamos protestantes contra aquilo que o mundo tem feito aí, disseminado, né? Contra o reino do Senhor. Irmãos, o mês de outubro é um mês de muitas comemorações, né? A gente está falando aqui de reforma protestante, o mundo aí está comemorando uma coisa que está pegando bastante, né, na moda, Halloween. Ontem eu dei uma volta com a Sandra no centro de Osasco, passamos no shopping, meu Deus do céu, em todo lugar, toda loja, se fala somente nisso aí, né? O mês da reforma protestante, mês das crianças, e para mim, irmãos, também o mês de comemoro meu aniversário, foi no dia 1º de outubro, e também o mês que marcou bastante a minha vida e minha história, que no dia 20 de outubro fez um ano que meu pai faleceu. Então, mês de finados, né, entrada aí para finados, então, para mim, um mês que mudou a minha vida, mudou a minha história, porque, de certa forma, meu aniversário, eu já não gostava de comemorar, agradecia a Deus por mais um ano de vida, mas nunca fui desse negócio de festa, né? E agora, para mim, então, ficou mais difícil, porque o mês de outubro eu não lembro do meu aniversário, eu lembro da perda do meu pai. E aí, por isso, eu, durante esses dias, venho refletindo bastante sobre a vida, e é esse tema que nós vamos falar aqui, sobre família, né? Qual a razão da nossa vida? Por que Deus nos trouxe a esse mundo e nos colocou no seio, no meio, fazer parte de uma família, da sua família, da minha família. E aí eu, pensando sobre vida, sobre a morte,
sobre finados. E aí, irmãos, são tantas coisas que vieram à mente, eu comecei a colocar no papel aqui, e hoje nós vamos conversar aqui sobre família, sobre esses laços de sangue, laços de amizade, família, igreja, família. Então nós vamos pensar aqui um pouquinho sobre família, os valores, aquilo que realmente vale a pena enquanto passamos aqui por esse mundo, que é a família. Para os irmãos terem uma ideia, e aí a gente vai chegar lá aos pouquinhos, eu quero que os irmãos bem entendam o raciocínio aqui. Esses dias eu estava vindo de trabalho para casa, né, e sabe quando o celular está com a agenda cheia, né, a memória vai ficando curta, então eu comecei sentado no ônibus ali, apagando alguns contatos antigos. Sabe aquele contato que você marca, depois você não sabe nem quem é a pessoa que está escrito lá, depois de muitos anos, né? Mas quem é fulano, você nem lembra. Eu comecei a apagar, comecei a limpar, e fui descendo, e fui apagando, e fui limpando. Mas aí, irmãos, quando chegou na letra P, estava lá, pai, o número do celular do meu pai. E aí, irmãos, eu fiquei esquisito demais. Naquele momento, quando eu olhei o número do celular do meu pai, parecia que dava para eu ligar para ele. E ouvir a voz dele ainda. Desculpa, irmãos. E só sabe isso quem passa. E aí eu comecei a meditar sobre a vida. Sobre essa data que está chegando aí. E aí eu comecei a recordar de memórias boas com o meu pai. E recordar significa justamente isso. Cor significa coração, não é? A gente tem lá o INCOR, o Instituto do Coração Cor. E recordar é fazer passar novamente pelo coração. E diz todo mundo, né, que recordar é viver. E quando a gente lembra, a gente traz a memória. A gente vive novamente junto às nossas recordações. E essa reflexão aqui nessa manhã é sobre isso, irmãos. Às vezes a gente está na família, às vezes a gente convive com as pessoas, às vezes a gente até briga, discute, a gente vê famílias separadas, parente que não fala há anos com o seu irmão, com o pai, com a mãe, com o seu primo, com a sua tia, com a sua avó, por causa de uma briga, e passava anos. A gente vê, sabe disso, que não se fala, que não liga, que não quer nem saber. Então são finados vivos. Mas que a gente não venha desperdiçar o tempo da vida, a oportunidade de estar junto, de abraçar, de beijar, de falar o quanto eu te amo. Irmãos, isso não tem preço, é coisa que excede valores, excede tudo. É a nossa família, são os dias, são as horas que o Senhor nos dá. Cada dia não é assim, é um presente, é o hoje, é um presente de Deus para nós vivermos juntos, para nós participarmos juntos, irmãos. Então, é sobre isso que a gente vai conversar aqui e refletir. Então, irmãos, você que tem a oportunidade hoje, beije, abrace, esteja junto. Talvez depois desse culto aqui, a pessoa que faz tempo que você não vê, não fala, ligue para ele, para ela, converse, talvez o seu filho, a sua filha. Peça perdão, una novamente, porque um dia mais cedo ou mais tarde nós vamos sentir falta. E essa falta dói. Não deixe para lembrar só no dia de finados, não. Lembre-se hoje.
a importância, né, dos relacionamentos, e Jesus nos ensina, né, sobre o significado da vida humana, que é amar o seu próximo. Mateus capítulo 22, versículo 39, Jesus fala, né, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Às vezes a gente lê e pensa sobre isso e a gente fala, né, passa por cima, a gente não para reclamar o valor dessa palavra que Jesus fala, olha, ama o teu próximo como a ti mesmo. Essa semana passada, essa outra semana, a minha neta Elisa não estava muito bem, o netinho também, o César, ficou doentinho, teve febre, e aí a gente, tudo, irmãos, Deus caminhava para esse dia de hoje. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, às vezes a gente não percebe isso, o valor da nossa família, porque quando Jesus fala, olha, ama o teu próximo como a ti mesmo, Jesus está falando, se o teu próximo, aquele que está perto de ti, de mim, não estiver bem, eu não vou estar bem. Se a pessoa que você ama não estiver bem, meus irmãos, você vai estar pior ainda. Tanto é que a gente vê exemplos por aí de pessoas, irmãos, de enfermidade dentro da família. Eu já vi casos de a pessoa vender casa. Precisa de fazer uma cirurgia urgente, naquele momento a pessoa vende casa, a pessoa vende carro, a pessoa vende tudo, dá tudo pela vida do filho, pela vida do pai, pela vida da mãe. Se o médico fala, olha, essa cirurgia é 1 milhão e vai resolver o problema, você abre mão de tudo, tudo para salvar aquela vida. Então a gente precisa entender o valor dessa palavra quando Jesus fala, ama o teu próximo como a ti mesmo, porque a minha vida depende do meu próximo. Então, quando eu olho para o meu próximo com amor, e o próximo olha para mim com amor, aí as coisas começam a fazer sentido. Aí o Evangelho começa a fazer sentido e mudar as nossas vidas. E que nós possamos meditar aqui juntos hoje, nessa noite, nessa manhã, sobre o amor. Família. Nós lemos aqui Lucas capítulo 10, versículo 30 ao 37. Os irmãos já viram aquela palavra bem conhecida, né, que todo mundo fala, quem casa, quer casa, não é assim? E a definição de casa? A casa é um espaço físico, uma construção de alvenaria, de tijolo, né, e ferro, concreto, mas casa também pode ser de madeira. Eu já morei em um barraco durante 7 anos ou mais. Às vezes a gente acordava de madrugada, a gente criança, 5 crianças, minha mãe acordando a gente de madrugada, a gente tudo assustado porque a enxurrada, quando chovia o terreno era descida, a enxurrada passava por dentro de casa. As goteiras, minha mãe agrupava todo mundo no lado da cama, frio, vento, chuva, e era casa. Casa de barro, casa de palha, casa de lona, mas é casa. Mansão é casa. Um casebre é casa. Independente da construção, independente do endereço, isso não define a vida de quem habita ali, de quem mora ali. Tanto na mansão quanto no casebre podem morar, habitar pessoas felizes ou pessoas tristes, pessoas satisfeitas ou insatisfeitas, pessoas de boa índole ou de má índole. Podem morar em qualquer tipo de construção. Mas essa manhã nós queremos falar de algo muito mais valioso do que casa, do que o endereço na zona sul, ou do endereço na periferia, ou de um apartamento, ou de uma casa. Nós queremos falar sobre lar. Esse é o sentido da família. Falar sobre lar. E a palavra lar, no nosso idioma, ela vem, né, ou deriva, o professor de português está ali, olhando para mim. Ela deriva da palavra lareira. Olha que interessante. Lareira, a gente, né, está acostumado a ver aí na casa de rico, né, aqui,
aquelas lareiras bonitas, né? E vem dessa palavra, lar vem de lareira, onde era antigamente aceso fogo para cozinhar o alimento. E ao mesmo tempo esse fogo servia para aquecer a casa, o ambiente. Por quê? Antes da chegada do gás de cozinha, cozinhava-se, lógico, com a lenha, né? Era assim. E nos países, né, mais frios, lá no Oriente, onde a Bíblia nos aponta lá o início da humanidade, até mesmo nos desertos, ao anoitecer, a temperatura ela cai, né? Chega até 0 grau, até abaixo de 0 grau. E dependendo da estação do ano, eram noites muito frias. Então, numa casa sem gás, sem energia elétrica, a cozinha onde se acendia o fogo para cozinhar, para alimentar a família, servia também para aquecer a família e iluminar o ambiente. O fogo na cozinha alimentava, aquecia e iluminava a família. Nos momentos de refeições, a família se assentava ao redor da mesa, não tinha televisão, né? As famílias se assentavam ao redor da mesa e ali era lugar de comunhão, era lugar de conversa. A gente sabe, nós já falamos aqui na Escola Crescer, que, por exemplo, para os judeus, para os muçulmanos, a hora da refeição é uma hora sagrada. E para nós cristãos também, ou pelo menos deveria ser. E ali ao redor da mesa, a gente sabe que as famílias antigamente viviam, né, da agricultura. Após um dia de trabalho exaustivo no cabo da enxada, não é assim que a gente fala? Do campo, o pai e os filhos maiores trabalhavam naquele campo, lavrando a terra. Da mesma forma, o trabalho doméstico, a mãe e as meninas, né, maiores trabalhavam em casa. E ali na hora da refeição era hora de alegria, era hora de comunhão, era hora de conversar. E ali ao redor da mesa, na cozinha, talvez o diálogo seria sobre a colheita, ou a chuva, ou a conversa sobre a seca, ou sobre os animais, ou a conversa seria sobre as dificuldades do momento de falar de conversar a família sobre os medos de cada um, de falar sobre os dilemas, momento de falar sobre as dúvidas. Talvez seria a noite de conversa, de pedir conselhos, ou de desabafos, ou momento de lamentações, ou noite de risos, noite de choros. Portanto, lar significa ou deveria significar refúgio, amparo, acolhimento. Lar significa lugar de apoio, lar significa lugar de socorro, lar significa lugar de descanso. O lar é o lugar, por exemplo, quando o filho ou a filha não passou naquele tão esperado vestibular. O lar é o lugar onde o filho ou a filha não passou por aquela entrevista de emprego tão esperada. O lar como refúgio. Sabe quando o marido é despedido do trabalho? Interessante, irmãos. Ontem eu vinha chegando do serviço, subindo uma ladeira a pé. Ontem ou foi antes de ontem. E vinha uma mãe com duas crianças, pequenininhas, com o uniforme da escola aqui de Osasco. E olha só como Deus nos direciona a palavra quando Ele quer falar conosco. E aqui eu observei que aquele menino vinha na frente conversando com a mãe, e uma menininha menor, um pouquinho atrás, e aquele garotinho chorando. E aí quando eles conversando, eu ouvi a mãe dizer para o menino, falando: calma, filho, as coisas não vão faltar.
seu pai vai conseguir um outro emprego. Eu entendi que aquela criança estava chorando porque o pai foi mandado embora do trabalho. E aquele menino tão pequeno já se preocupando com as provisões de dentro de casa. E isso também serviu para reflexão. Então, irmãos, lar como refúgio é aquele dia que o marido chega em casa depois de ser demitido do trabalho. Aquele dia que talvez o serviço não rendeu nem para comprar o leite das crianças. O lar é lugar de, talvez quando o pai volta para casa, mais um dia desempregado, após bater em várias portas fechadas. E quando a esposa, naquela expectativa tão grande pela gravidez, e mais uma vez o resultado do teste deu negativo. Lar se simboliza e significa tudo isso, irmãos. Talvez, eu já passei por isso. O dia que a gente volta para casa com o coração dilacerado, porque no dia do aniversário do filho ou da filha, o dinheiro não deu para comprar aquele presente que a criança tanto queria. Lar é para essas coisas. As possibilidades são inúmeras de situações. Mas lar é para todos esses momentos. O esposo ajuda a esposa ajuda o esposo, os pais ajudando os filhos ajudando os pais. Lar significa isso. Mas como vivemos hoje no século 21? Na modernidade ou pós-modernidade ou a modernidade prolongada, como alguns dizem, né? A gente não usa mais a lenha, embora o preço do botijão de gás, né, sugere isso, né? 100, 130 reais o botijão de gás, talvez a gente volte aí novamente a quebrar as cadeiras dentro de casa, pôr fogo lá para cozinhar o feijão e o arroz, né? Mas o nosso lar hoje, século 21, aqui no Brasil, mudou bastante coisa. Irmãos, isso que eu vou falar aqui, o pastor não está aqui, né? Eu não quero doutrinar a igreja, longe disso. A palavra aqui hoje é para nossa reflexão, para a gente pensar juntos aqui, numa conversa sobre a nossa vida, o cotidiano. Talvez não, primeiramente essas palavras servem para mim aqui, como pai, para minha esposa como mãe, para os meus filhos. Não tenha como uma exortação, mas como uma reflexão, para a gente conversar aqui sobre as nossas famílias. Será que nós ainda sentamos todos ao redor da mesa? Como tem sido lá na minha casa? Ou todos nós sentamos ao redor da televisão na hora da comida? Cada um com o seu prato na mão. Outra coisa que me deixa bem tranquilo de falar isso aqui nessa manhã, irmãos, é que, como eu falei, eu sou recém-chegado aqui, eu não conheço a vida de ninguém aqui, a família de ninguém, então eu fico mais tranquilo em abordar esse assunto. As únicas famílias aqui que eu conheci mais um pouco de perto, foi que nos visitaram, foi o Alex e a Elaine, o pastor André e a irmã Renata, e são famílias exemplares. Então eu tenho essa abertura para abordar esse assunto aqui, né, porque eu sei que eu não conheço a vida lá dentro da casa dos irmãos, como é que funcionam. Então, será que nós comemos ao redor da televisão, cada um com o seu prato na mão? E geralmente a janta é na hora da novela, né? Será que a atenção da minha família, do meu lar, é justamente para a novela? Ou na hora do jogo, né, assim? E aí a gente pega o prato correndo, liga a televisão, senta. Aí se a criança passar na hora na novela na frente, já toma até uma chinelada, uma bordoada.
Ah, se falar na hora que o cara chuta a bola pro gol, toma um surdão logo na orelha e como é que está sendo a minha família? Qual é a atração maior? Qual é o valor que eu tenho dado dentro do meu lar, dentro da minha casa? Sentamos ao redor da mesa e nesse momento de comunhão, será que virá momento de exclusão? Cada um com o seu celular na mão, uma garfada e uma olhada na tela, isolados, cada um no seu mundo, com o seu prato de comida, e às vezes a gente nem percebe quem está do nosso lado ou da nossa frente. Antes da refeição, nós paramos para agradecer pelo alimento, ensinamos a gratidão aos nossos filhos. E o que dizer do culto doméstico? Eu, quando era pequeno, minha mãe e meus pais faziam culto com a família, sempre, todos os dias, toda semana. Será que ainda a gente cultiva isso, falando aqui da reforma protestante nesse dia ainda? Será que a gente faz isso? Como é que está caminhando o meu lar e a minha família? E isso é coisa muito importante, irmãos. Eu quero ler com os irmãos Deuteronômio, capítulo 6. Vamos lá, irmãos. Vamos correr um pouquinho aqui na Bíblia. Falando sobre refeição, falando sobre família, Deuteronômio capítulo 6, apenas o versículo 5 e 6, que é o chamado, que é a atenção do povo de Israel, e serve para a gente. O Shema, de Israel, Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 e 6. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Será que nós estamos ensinando os nossos filhos a todo instante, a todo momento, na hora de deitar? Será que a gente está orando com os nossos filhos na hora de levantar, na hora da comida, da refeição, esse momento sagrado? Será que a gente tem valorizado esses momentos, irmãos, com as nossas crianças? Porque depois que ele cresce, que ele está grandinho, com 12 aninhos, 14 aninhos, aí fica mais difícil. A palavra de Deus nos ensina que é de criança, de pequenininho, que a gente precisa ensinar. Inculcar quer dizer todo dia, toda hora, todo instante. Uma flor, um passarinho, um copo d'água, tudo é motivo para a gente falar de Deus, colocar Deus no coração das nossas crianças, dos nossos filhos, dos nossos netos. Como será que eu estou conduzindo o meu lar? Como eu estou conduzindo a minha família? Como eu estou dirigindo a minha casa? Como eu estou lidando com essa situação? Vamos refletir um pouquinho mais. Nosso lar é lugar de comunhão ou lugar de divisão? Temos tido reservado momentos para ouvir e momentos para falar, para conversar? Nós sabemos que nós vivemos em um mundo frenético, não é assim? Um mundo que corre, todo mundo desesperado, ninguém tem tempo para ouvir, ninguém te dá atenção, é só cobrança, é só metas, é só tecnologia, são tantas coisas, mas dentro de casa. O mundo lá fora é um mundo de convulsão, um mundo agitado, um mundo frenético. Meus irmãos, nos últimos dias a gente tem observado que jovens, adolescentes e até crianças, numa disparada de suicídios. E eu já vi pais dizerem em entrevistas aí na televisão,
a seguinte frase, mais ou menos assim: nós nunca percebemos que o nosso filho estava com depressão. Não percebemos que o nosso filho, ou que a minha esposa, ou que o meu esposo estava enfrentando uma depressão tão dura ao ponto de tirar a própria vida. E aí a gente pensa a importância da família, a importância da tua casa, a importância do teu lar, da tua família. Será que tem faltado diálogo? Será que tem faltado atenção? Será que tem faltado uma boa conversa? Lá fora é assim. Nós cristãos não estamos isentos disso não, irmãos. Esses dias atrás, existe um instituto, aí o Instituto Barna. Depois os irmãos, se quiserem, é até bom você entrar lá e pesquisar. O nome é Instituto Barna. Né? Eles trabalham com pesquisas, né, que estudam o ambiente cristão. Eles estudam a comunidade cristã no Brasil e fora do Brasil, né? Seu impacto na sociedade e vice-versa, né? O impacto dos cristãos na sociedade e a influência da sociedade dentro da vida dos cristãos, né? E numa pesquisa, irmãos, eu até comentei com o pastor André, o Instituto constatou que nesses dias atuais, o percentual de divórcio entre casais cristãos chegou ao mesmo patamar de casais não crentes. Tem ideia disso? Igualamos. Antigamente você falar que um crente se divorciou era o fim do mundo. Nós chegamos a esse nível. E essa reflexão aqui para nós nessa noite, nessa manhã, sobre o diálogo, sobre a conversa, sobre valorização do meu próximo. O casamento é instituído por Deus. Um dia nós juramos fidelidade ao nosso cônjuge, não foi assim? Diante de um juiz, ou diante de um pastor, diante dos pais da noiva, dos pais do noivo, diante de muitas testemunhas. Nós juramos que estaríamos juntos nos momentos de alegria, mas também no momento da tristeza. Nós juramos que estaríamos juntos nos momentos da saúde, mas também tem o momento da doença e da enfermidade. Nós juramos fidelidade nos momentos de bonança, mas também nos momentos de dificuldades. E como estamos agindo hoje com o nosso cônjuge, com o marido, com a esposa? Como é que nós temos vivido dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro da nossa família? João 13, vamos ver? João 13, versículo 34. João 13, versículo apenas o 34. É uma conversa, né, de Jesus aí, mas a gente vai ler apenas o versículo de número 34. Fala sobre um novo mandamento, né? Jesus disse assim, ó: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nós já falamos aqui sobre amar o próximo, né? E eu quero trazer essa palavra para essa reflexão, que antes de ser marido, antes de ser sua mulher, ele ou ela é o teu próximo. E antes de qualquer contrato, nós temos o dever de amá-lo e de amá-la como Jesus a amou. Isso já traz um
peso terrível, porque nós cristãos sabemos que nós temos que amar como Jesus amou. Nós lemos aqui que Jesus fala, vos ameis, ama o teu próximo como a ti mesmo. Aqui em João eu acho interessante porque ele fala, ame o teu próximo como eu. A régua sobe, o nível sobe, porque como é que você vai falar para uma pessoa que você precisa amar o teu próximo como você ama assim, por exemplo, assim mesmo, se eu, por exemplo, eu tenho dificuldade, eu tenho, por exemplo, baixa estima, se eu nem amo a mim mesmo, se eu estou passando por um momento de dificuldade profunda, de talvez uma depressão, eu não tenho ânimo nem para cuidar de mim, como é que eu vou entender essa palavra, amo o teu próximo como a ti mesmo, se eu não amo nem a mim mesmo? Então Jesus aqui, ele sobe a régua, ele sobe o nível, ele fala, olha, ame o teu próximo como eu vos amei. Jesus está dizendo assim, se for preciso dar vida pela tua esposa, morra por ela. Se for preciso dar vida pelo teu esposo, morra por ele. Se for preciso dar vida pelo teu filho, pela tua filha, morra por ele. Assim como Jesus fez, nós precisamos fazer. Interessante, irmãos, essa palavra e essa reflexão. Será que nós estamos perdoando? Será que nós estamos tratando com misericórdia, como Jesus nos ensina? Será que dentro do nosso lar, do meu lar, eu estou sendo mais médico, aquele que cuida das feridas da alma, da minha esposa, do meu cônjuge? Ou será que eu estou sendo mais juiz? Ou será que eu estou pronto para acusar, para apontar, para dizer, está vendo aí, a culpa é sua, por exemplo? Será que eu estou sendo mais advogado de defesa do meu cônjuge, ou estamos sendo mais promotores de acusações? Como tem sido dentro do meu lar? Eu sei, irmãos, que está difícil de ouvir essa palavra nessa manhã. Eu não sei as necessidades da igreja, mas Deus conhece. Deus sabe das nossas necessidades. Eu não conheço dentro da tua casa, mas Deus conhece. Deus sabe o que nós vivemos. E a palavra dele não jamais vem em vão. Que nós possamos meditar e refletir, e durante toda essa semana a gente pensar, a gente rever o nosso comportamento, a nossa forma, o nosso andamento, os nossos relacionamentos, que nós possamos despertar para a nossa família, para o nosso lar, para o nosso tratamento, nossos relacionamentos com o nosso próximo. E às vezes, irmãos, nós entramos em discussões dentro de casa, e a gente já vem armado, não é assim? A gente já entra com as nossas acusações, transformando o nosso lar em um tribunal, uma tribuna, prontos para ganharmos, não é assim? Ganharmos a discussão. Eu estou certo, eu tenho a razão e não vou baixar a guarda de jeito nenhum. Prontos para ganharmos, prontos para sairmos vitoriosos por fora. O marido acusa a esposa que ela que gastou todo o dinheiro, a esposa acusa o esposo que ele que ganha pouco, e essa discussão toda, e no final a intenção, o filho acusa o pai, os pais, não tenho tênis que eu quero porque você gasta mais com o meu irmão do que liga menos para mim, e essas coisas da vida que é normal dentro da minha casa, das nossas casas, isso sempre acontece. Não estou dizendo que só porque nós somos crentes e cristãos é que nós estamos isentos disso, não. Isso, conflitos tem dentro de casa. Dentro da minha casa a gente vive, a gente tem isso. Mas o importante é como nós resolvemos, como nós tratamos. Não é assim? E às vezes a gente quer sair por cima, e com a razão. Mas pense bem, depois, no final, depois de um bom tempo perdido, estressante,
Depois que falamos muitas palavras duras até, palavras que machucam, palavras que ofendem, depois de um grande período de desgaste, até às vezes humilhamos a pessoa que amamos, sai o veredito. Um dos dois fica como culpado, um perde e o outro ganha, não é assim? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Na verdade, naquele momento, ambos saem perdendo, ou começamos a perder um ao outro. Perdemos o que mais amamos, a esposa, o esposo, o filho, a filha, o pai ou a mãe, perdemos a nossa família. Uma vez eu estava voltando lá do curso, lá da estação São Judas, e no final, Alex, até que hora, Alex? Senão eu vou me perder aqui. Às vezes eu começo a conversar e vou embora, esqueço da hora. Às vezes a gente estava voltando do curso, a gente saía 20 para as 11, tinha dias, né, Jair? 20 para as 11, 10h30, 20 para as 11 da noite para vir para Osasco, e a gente no metrô e todo mundo correndo, todo mundo voltando para casa, todo mundo, aquela loucura para não perder o último ônibus, para não perder o último trem, o metrô, aquela agitação na estação de passar de uma estação para outra, e do ônibus, e aí chegava aqui no Lago de Osasco, pouca gente ali no Lago de Osasco, e todo mundo correndo, e ali um dia eu comecei a observar algumas pessoas que moram na rua, todo mundo correndo, e aquelas pessoas com papelão, ou com um pedaço de pano, debaixo do braço, sem ter para onde ir. Qual a razão daquela pessoa? Eu tinha o lugar para voltar, minha família me esperava. E eu fiquei pensando naquelas pessoas que vão dormir numa calçada, debaixo de uma marquise, debaixo de um ponto de ônibus, e aí eu estava refletindo, sabe, sobre o quê? Aquele morador de rua, se a gente pegasse a vida dele como uma fita cassete de antigamente, sabe, que a gente rebobinava, voltava para trás. Se a gente volta à vida daquela pessoa que está na rua ali, um dia ela foi uma criança, um dia ela foi um bebê, um dia ela teve um berço para dormir, um dia ela teve uma mãe que o amamentou, um dia ela teve uma casa, um dia ela teve um lar. E na maioria das vezes, se você conversar com essas pessoas, você vai observar que ela está na rua, maioria das vezes é por conflito na família. Abandonam a casa, são expulsos de casa, são colocados para a rua. Tudo isso a partir da família. Começa dentro do lar, começa dentro da família. Então, às vezes, nós queremos ganhar a guerra, mas perdemos o nosso filho. Perdemos a filha, perdemos o neto, a esposa, o esposo, irmãos. Perdoar. Perdão é o que o Senhor Jesus mais nos ensina. Eu trabalhei, irmãos, com pessoas, não apenas uma, mas várias pessoas, no ambiente de trabalho, que dava a hora de voltar para casa, de encerrar o expediente. A gente observa aquelas pessoas que ficavam depois do expediente. Teve colegas meus que trabalhavam sábado, domingo, feriado, e aí quando você trabalha no final de semana, você folga na semana, né? Mas a pessoa não folgava e trabalhava direto. Tinha um rapaz que trabalhava comigo, ele entrava às 6 horas da manhã, estava no trabalho, a gente ia embora, no outro dia a gente tinha notícia que ele ficou lá até 8, 10 horas da noite. E sabe o que eu acabei descobrindo, irmãos? Que essas pessoas, elas falam assim: eu prefiro ficar no trabalho até tarde para não ter que voltar para casa. Olha que tristeza. Prefiro trabalhar do que voltar para minha casa.
Que ambiente é esse? A esposa fala, tomara que o marido saia para comprar pão, né, e nunca mais volte. Ou a esposa, depois do trabalho, fala, não tenho nem prazer de voltar para casa, para encontrar aquele traste dentro de casa. Talvez os filhos preferem estar com os colegas na rua, no barzinho, porque em casa não tem ambiente para ele. Como será que está a minha casa? Como será que vai o meu lar? Como será que vai a minha família, meus irmãos? Quando, ao invés de todas essas dificuldades, irmãos, nosso lar deveria ser bastante diferente. Depois de muitas discussões, como nós falamos aqui, na verdade, deveríamos reconhecer nossas próprias falhas e nossas próprias responsabilidades. Porque se a gente pensar bem, todo conflito começa na minha falha, no meu erro. Culpa minha, culpa sua, culpa do marido, culpa da mulher, culpa do filho. Aonde está tudo isso? Se a gente sair puxando esse novelo de linha, no final, o ser humano é falho. Nós somos pecadores, nós erramos todos os dias, nós falhamos todos os dias. Nós deveríamos reconhecer isso. Encontrar o caminho para a solução, ao invés de ficarmos acusando, ao invés de ficarmos guerreando um contra os outros. Deveríamos encontrar o caminho do perdão. E agora eu quero lembrar um pouquinho e voltarmos e lembrarmos lá no jardim do Éden, lembra? Primeiro casal, a primeira família, Adão e Eva. Gênesis capítulo 3 e versículo de número 8. Só para a gente lembrar aqui. Gênesis 3 e 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus e o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. E aí segue a narrativa que a gente conhece muito bem. Mas eu quero dizer aqui, irmãos, refletir com os irmãos, é que na viração do dia, ao entardecer, ao cair a noite, Deus vinha ter com aquele casal. E está mais do que na hora de nós, ao final do dia, ao final de mais uma etapa, na viração do nosso dia, nós temos aquele encontro com o Senhor dentro do nosso lar. O momento de orarmos juntos, o momento de meditarmos na palavra junto, o momento de passearmos com Deus pelo nosso jardim, que é a nossa casa, pelo nosso lar, marido, mulher e filho, dá aquele passeio na reflexão, nas recordações, na mente, nas misericórdias de Deus, nas dificuldades. É o momento esse, irmãos, de passearmos com Deus pelo jardim que Deus te deu. O jardim que Deus colocou nas tuas mãos para você cuidar, para eu cuidar. É o momento de andarmos com Deus, de passearmos com Deus por esse jardim. Não é o momento de acusar. Ah, Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. Não, Deus, foi o homem que o Senhor me deu. Não, Deus, é culpa do diabo. Não, irmãos. Momento de passearmos com Deus pelo nosso jardim, pelo pedacinho que Deus nos deu. Momento da viração do dia, momento da reflexão. A solução está aí, irmãos. Chamar Deus para dentro da família,
chamar Deus para dentro do nosso relacionamento, chamar Deus para dentro do nosso casamento, chamar Deus para dentro da família, da vida do filho, da vida da filha. O melhor que temos a fazer é isso. A solução ainda é e sempre será Deus. Convide ele para o convívio no seu casamento. Eclesiastes capítulo 4 e versículo de número 9 e 12 vai falar sobre isso, sobre duas pessoas que andam juntas, não é assim? Porque se uma cair, a outra está pronta para te levantar, para te ajudar. Jesus está falando sobre parceria, né? Aqui a palavra está falando sobre parceria, sobre cumplicidade. Fala que um cordão de 3 dobras é mais difícil de se quebrar. Talvez na sua casa seja 2 pessoas, marido e mulher, um casal, talvez sejam 3 dobras, 4 dobras, 5 filhos, 7 filhos. Quanto mais gente, a complicação é maior, sim, os conflitos são maiores, mas a resistência é maior, a força é maior, a compreensão é maior, o esforço é maior, a ajuda é maior. Então a Bíblia nos ensina tudo, tem um remédio para tudo, quando se trata de família, quando se trata de lar, quando se trata da nossa casa. E aqui caminhando para a conclusão, irmãos. Deixa eu tomar um gole d'água para molhar as palavras. Vamos voltar lá no texto do início, que nós lemos, sobre o bom samaritano. O texto que lemos no início, a parábola que Jesus nos conta sobre um homem que foi assaltado e espancado por aqueles ladrões. Bateram nele, tomaram tudo que ele tinha e deixaram ele no chão, quase que morto. Mas um homem de coração bom, o samaritano, vendo a situação daquele homem desconhecido, não passou por longe. Olhou com misericórdia. Ele fez como Jesus ensinou, né? Teve compaixão, não hesitou em socorrer aquela vida, não fez conta das despesas, quanto ia custar, quanto eu vou gastar de dinheiro com esse desconhecido, vai ficar muito caro a internação, os remédios, ele não pensou nisso, né? Se dedicou a curar as suas feridas, ele estava com um compromisso de viagem, levou ele para alguém que podia cuidar, uma hospedaria, fez tudo necessário para recuperar a vida daquele desconhecido. E eu quero comparar a vida desse homem no caminho com a caminhada de cada um de nós aqui nessa manhã. Você que está aqui, você que nos acompanha aí pela internet. Eu quero fazer essa comparação da vida daquele homem caído ao chão, espancado, assaltado. Às vezes na estrada da vida, temos a nossa alegria furtada, roubada, não é assim? Às vezes nós chegamos a quase desfalecer, não é assim, meus irmãos? Às vezes nós estamos de pé só pela misericórdia. Às vezes nós estamos com o coração machucado, às vezes nós estamos com a alma ferida, às vezes nossos sonhos foram destruídos pelo adversário, pelo inimigo, pelas frustrações, pelas lutas diárias, constantes. Às vezes a gente não aguenta mais, a gente não suporta mais. Quantas vezes a gente fala para Jesus: Senhor, não aguento mais. Até quando? Não tenho mais forças, estou caído, no chão prostrados, sonhos destruídos. E eu quero trazer o nosso lar como o samaritano. Que a nossa casa seja o lar samaritano. Que lá na nossa casa nós tenhamos alguns samaritanos nos esperando, que nos recebam, que estão prontos para nos receber de braços abertos. Que a minha casa, que a tua casa esteja pronto para acolher aqueles
que fazem parte da família, que nós estejamos prontos para curar as feridas, para derramar do bálsamo, para cuidar da nossa família, do esposo, da esposa, dos filhos, que nossa casa, que nosso lar, tenhamos samaritanos que se importem conosco, lá no trabalho, lá na escola, na faculdade, no meio dos amigos. Dificilmente você vai encontrar no meio do mundo aí alguém que se importe com você, mas que o teu lar tenham pessoas, samaritanos, que se importam com você, que estejam ansiosos pela tua volta, que eu esteja ansioso pelo retorno da minha esposa no final do dia, que você esteja ansioso pelo retorno da tua esposa, do teu esposo, dos teus filhos, do teu pai, da tua mãe no final do dia. Que em nosso lar tenhamos pessoas que orem por nós. Que no nosso lar nós tenhamos pessoas que contem a nossa história para Jesus. E você aqui nessa manhã, na sua família, ore pela sua casa, ore pela vida dos seus filhos. Esposo, ore pela vida da sua esposa. Esposa, ore pela vida do seu esposo. Que nós sejamos um em Cristo. A igreja começa em casa, a unidade começa dentro de casa. Que nós tenhamos um lar acolhedor, um lar que nós não vemos a hora de bater o cartão e correr para dentro de casa. Que o nosso lar seja o nosso refúgio, que o nosso lar seja o nosso porto seguro. Que o nosso lar seja o lugar onde nós tenhamos alguém para colocar a cabeça no ombro e chorar, e esvaziar, e expor as nossas dores. Que o nosso lar seja o lugar onde o filho e a filha correm e vai encontrar o colo do pai e da mãe. Que o nosso lar seja o nosso refúgio. Que o nosso lar seja o pedacinho do céu aqui na terra. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos encha de poder, para que nós possamos superar as dificuldades, as lutas, as provações, as dificuldades, que o nosso lar permaneça de pé. E aqui eu lembra da parábola do filho pródigo, já estou encerrando, irmãos, do retorno do filho pródigo, quando ele volta para casa, que o pai estava esperando no portão, o pai já tinha perdoado, o pai estava pronto para abraçar. O pai, independente da situação do filho, sujo, cheirando mal, descalço, maltrapilho, o pai estava pronto, abraçou seu filho, beijou. Mandou colocar chinelo nos pés, mandou colocar novamente a aliança no dedo, mandou matar um novilho, mandou fazer festa. Irmãos, que nossa casa seja assim todos os dias, após um dia difícil, um dia de trabalho, um dia de acusações, um dia de frustrações, um dia de dores, um dia de desespero. Que o nosso lar seja esse refúgio, que o nosso lar seja a casa de Deus para nós. E a gente encerra aqui com a seguinte frase de Jesus: vai e faz o mesmo com o teu próximo, que o meu próximo seja a minha esposa, que o meu próximo seja o teu esposo, o teu filho, a tua filha. Meus irmãos, e esse é o sentido do lar para nossas vidas aqui nessa manhã. Às vezes a gente não percebe, mas aos pouquinhos a gente vê paredes de divisão sendo levantadas dentro da nossa casa. Às vezes a gente não percebe, mas o adversário, dia após dia, coloca um tijolinho lá, dividindo a nossa família. Mas que essa manhã seja uma manhã que Deus venha derrubar paredes, venha derrubar barreiras, venha tirar empecilhos, e que a união, que a comunhão seja completa dentro da nossa casa. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe o teu lar, que Deus abençoe a nossa família, em nome de Jesus. Amém.